Olá, escorpianos! Como vocês estão? Como passaram de junho? Espero que estejam bem, que tenham passado muito bem. Sejam bem-vindos a julho, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Andrea. Eu vou fazer a sua leitura para julho de 2026. Lembra que é uma leitura geral. Pega aquilo que ressoar e fizer sentido aí com o seu momento de vida e aproveite ao máximo essa leitura como uma oportunidade de reflexão profunda e positiva sobre seu momento atual, ok? Ok, então, como que vocês estão? O que vocês me contam, escorpianos? Gratidão, universo. Temos aqui o 9 de bastões. Que mais? Pagem de pentáculos. Uau, o louco. As de cálices. E um rei de pentáculos. Ok, escorpião, na vibração aqui de vocês, eu vejo que tem alguma coisa que você sente muito medo de fazer ou de continuar. É como se você estivesse seguindo por um caminho e aí você já colocou muita energia, já fez muito esforço para que isso desse certo, mas algumas coisas aí aconteceram e te fizeram temer, né? Então, você tem medo de continuar, você tem medo de se machucar, seja na área que for aí da sua vida. Pode ser profissional, pode ser amizades, pode ser amorosa, ou na sua vida, falando junto aí com o seu processo de autoconhecimento, né? Algum trabalho interno que você tem feito. Eu vejo que existe um medo, um receio, você está muito perto de alcançar alguma coisa, mas existe um certo receio da sua parte. É como se você tivesse medo de experienciar coisas que você já viveu anteriormente e que te machucaram aí profundamente. Eu vejo que você está se aterrando, colocando a sua energia, centralizando essa energia para que algo aconteça, para que algo dê certo. Apesar do medo e do receio, você está focando a sua energia com muita vontade para que alguma coisa dê certo. E eu vejo, escorpião, que apesar de você já ter passado por muitas lutas, né, por muita dificuldade, por muita decepção, por muitas situações desagradáveis na sua vida, eu percebo que você vê isso tudo como uma grande oportunidade de renascimento, de crescimento, de evolução pessoal, né, de expansão da pessoa, do ser de luz que você é. Então, os desafios na sua vida, você olha como um grande aprendizado, como algo que vai te fazer se tornar a sua melhor versão. Para Escorpião, os desafios não são o fim do mundo, apesar de muitas vezes vocês se permitirem descer até o fundo do poço, porque vocês sentem, né, profundamente, mas você vê tudo isso com uma certa empolgação, né? Nossa, tá doendo, tô sofrendo, né? Tô no fundo do poço, ou é uma torre que veio para mim, alguma coisa bem desagradável tá acontecendo, mas você tem no fundo disso tudo uma grande esperança, uma grande fé, o entendimento de que você vai sair daí uma pessoa muito melhor. Então, assim, você já passou por muitas coisas, né? Então, o que que é só mais um medinho, só mais um receio? Não é nada para vocês. Então eu vejo você aterrando sua energia, você se conectando aos seus sonhos. Você talvez passou aí esse final de mês por um período onde você falou: ai, desisto, não aguento mais, eu já foquei demais, eu já tentei fazer dar certo, não deu. Mas aí você percebeu, meu, esse foi um pequeno fundo do poço que de uma certa forma, talvez inconscientemente, eu me permiti entrar, mas foi suficiente para eu resgatar a minha energia, para eu me nutrir novamente. Eu precisava disso, então eu tô focando, tô concentrada em fazer alguma coisa acontecer. Eu tô juntando, acumulando energia para que eu tenha disposição para fazer as coisas acontecerem. E esse acontecer aqui é você literalmente dando um salto no abismo daquilo que você deseja receber.
Quando eu desejo ter alguma coisa nova na minha vida, eu preciso estar disposta a caminhar pelo novo. E aquilo que é novo, eu não conheço, eu posso ter medo, mas a minha vontade de conquistar, ela é maior. A minha vontade de experienciar, de viver esse novo, é maior do que o meu medo. Então eu vejo você nesse entendimento. Eu vou dar um salto nesse abismo desse desconhecido. E que desconhecido é esse, Escorpião? Aqui pode falar muito desse seu processo de autoconhecimento, do entendimento de que as minhas torres, os meus abismos, o fundo do poço, né, foi importante para o meu amadurecimento, para a minha evolução, a minha expansão como um ser de luz que eu sou, né? Então eu estou no entendimento de que eu posso iniciar qualquer coisa no momento em que eu desejar iniciar. Eu posso fazer as coisas acontecerem na minha vida no momento em que eu acreditar nisso, né? Se eu acredito, então acontece sim. Então talvez você esteja nesse processo, em uma grande transformação interna da sua personalidade, do seu modo de ser no mundo, de agir. Pode ser um grande salto em um novo projeto, em um novo trabalho. Estou fazendo algumas entrevistas, tem coisas aqui que talvez eu sinta medo, mas talvez o caminho hoje para mim é onde eu sinto mais medo. Então eu vou seguir por esse caminho que eu sinto medo porque eu acho que eu vou experienciar coisas do meu passado. Não, meu passado ele já passou, o que tem aqui é novo. E o que está me trazendo medo é exatamente o fato de ser novo. Vou me jogar nisso porque o medo está me chamando. Então aqui eu tenho um crescimento, aqui existe uma evolução para mim, uma expansão do meu ser. Vejo você indo. Pode ser aqui um grande salto no abismo com relação a relacionamentos amorosos, Escorpião. Porque em seguida nós temos um As de Cálices e nós temos um Rei de Pentáculos. Então, para alguns de vocês, seja o rei um homem ou uma mulher, tá? Aqui o rei, ele é caracterizado por um homem, né? Mas é uma energia. Então, para vocês, eu sou uma mulher, vou estar interessada no homem, sou um homem, estou interessado numa mulher, enfim, né? Enfim, é uma energia. É uma energia que tem, uma energia masculina, uma energia predominante, uma energia forte, uma energia de abundância, de crescimento, né? Então, talvez para alguns de vocês, passaram por momentos difíceis nessa questão amorosa, se decepcionou demais, sofreu demais, tem medo de voltar a se relacionar, mas eu vejo você entrando novamente nessa energia, porque a página de Pentáculos ela traz uma coisa muito sensual, ela traz uma coisa muito curiosa. Então, talvez vocês estejam tendo curiosidade por alguém, até que enfim, depois de quantos anos, né, Escorpião? Você decidiu se aventurar. E isso foi uma escolha que vocês fizeram. Então, eu vejo você um pouco curiosa ou curioso sobre aí pessoas que talvez você possa se identificar, você possa querer se relacionar. E eu vejo você esbanjando, né? Você emanando uma energia onde você atrai olhares das pessoas. Você está muito magnético, magnética. E tem uma figura aí na sua vibração, né? Na verdade, temos duas aqui. Pode ser uma pessoa bem louca, bem doida, que gosta de curtir, que gosta de aproveitar a vida e não tem muita responsabilidade. E aqui você pode esperar muita aventura, muita vamos, é agora, e você tá se divertindo, mas aqui não existe compromisso. Se estivermos falando da energia do louco, né? É uma carta de aventura, de liberdade, de você aproveitar ao máximo com essa pessoa. Tem essa coisa física muito forte entre você e esse outro alguém. E tem muita coisa boa para você viver sem esperar criar a expectativa de, nossa, vou me casar, vou criar. Você começa a imaginar, né, casando, tendo filho, ficando velhinho junto. Não, aqui é uma energia para você curtir ao máximo. Pode ser que seja a energia dessa pessoa que você está olhando, e aí você vai experimentar tudo isso, seja talvez um impulso interno para você ser mais espontânea, mais espontâneo, para você aproveitar, se aventurar mais na vida. Talvez você tenha vivido
a sua jornada, escorpião, de uma forma muito rígida, muito se segurando demais em si mesmo. E a vida tá falando, ó, relaxa um pouco, se solta, né? Dança, vai viver, vai curtir, vai viajar, vai conhecer gente nova, simplesmente por ir, por fazer, pelo prazer de tudo isso, né? Para de levar as coisas tão a ferro e fogo, tão a sério. Ah, eu vou me relacionar, tem que ser para sempre. Meu Deus, não precisa ser para sempre. Vá experienciar as experiências que a vida tem para você e que é para você viver. E talvez você não tenha vivido por medo, né, escorpião? Por receio, porque você já sofreu demais, você já se desapontou demais, já te feriram demais, enfim. Mas voltando para cá, para essa energia, eu vejo você apaixonada, apaixonado, você encantado, você sua copa emocional transbordando por alguém, escorpianos, né? E você está muito encantado com isso. Pode ser a figura do louco, como pode ser a figura do rei de pentáculos. Rei de pentáculos já traz uma energia totalmente oposta a essa do louco, né, escorpião? É alguém muito centrado, alguém que tem a sua energia enraizada, que sabe o que quer. Talvez seja alguém que tem o seu próprio negócio, talvez seja alguém independente, que construiu aí o seu reinado, né, o seu império. Alguém muito seguro de si, que te traz essa sensação de segurança, né? E eu vejo você muito encantado, encantada por essa pessoa. E aqui existe uma oportunidade de você se relacionar com essa pessoa, onde vem um relacionamento de estabilidade, de segurança. Não que o rei não possa ter energia também do louco, gente. Energia de aventura, de divertimento, de ser mais leve, né? De abrir os braços para a vida e experienciar tudo que a vida tem para viver. Pode ser que essa energia seja dessa pessoa também. Pode ser pessoas diferentes ou pode ser a mesma pessoa que está disposta a se aventurar e a aproveitar as coisas. Mas o rei, ele traz bastante segurança, ele traz bastante estabilidade. Pode ser que exista aqui um relacionamento de longo prazo se iniciando, pode ser, mas tudo, escorpião, você precisa colocar a sua cara e decidir, eu vou seguir, eu vou experienciar, eu vou te dizer, olha, se vai aqui iniciar um relacionamento, vai casar, vai ter filho, vai formar uma família, eu não posso te dizer isso. Isso quem vai decidir é você com as suas ações. É isso que você quer, escorpião? Então se aventure, se jogue nisso. Mas você precisa aprender a aceitar e receber o novo na sua vida. Porque talvez você tenha ficado muito na sua vida pensando no passado ou nas coisas que te machucaram no passado, né? Então, se você quer alguma coisa, você tem que ter coragem de experienciar, ter coragem de abrir os braços para a vida e falar: vida, me surpreenda. Estar disposto a ser surpreendido pela vida, né? Então, tem essa questão muito forte de você se relacionando com alguém, se divertindo, você tá com medo, mas tá indo com medo mesmo. E essa energia pode ser somente de vocês. Eu senti muito de falar isso, porque eu acho que é interessante para alguns de vocês, mas pode ser unicamente sua energia. Você é disposto a se aventurar no que quer que seja, você é mais seguro de si mesmo, por quê? Você se autodesafiou, né, escorpião? Eu tô morrendo de medo, mas eu vou com medo mesmo. E quando você vai com medo, você percebe o tamanho da sua força. E você se percebe mais maduro, mais seguro, mais forte. Talvez você esteja aqui apaixonado por um novo projeto, um novo trabalho, né? E a partir daí você está começando a adentrar a sua segurança interna e se percebendo essa pessoa, se percebendo esse rei, essa rainha, enfim, de pentáculos, né? Eu posso construir o meu reinado, você caindo em si. Eu posso construir o que eu quiser para mim. Ah, eu ganho pouco, não sei o quê, mas eu vou guardar R$ 1 que for no mês, R$ 30. Eu vejo você nesse entendimento, sabe, escorpião? A vida que eu quero, ela já existe. A vida que eu quero, ela está diante dos meus olhos. É só eu começar a fazer movimentos para que isso aconteça, né? A vida é uma grande ilusão se você parar para perceber. Tudo acontece de acordo com o que você acredita. E muitas vezes nós acreditamos em coisas de uma forma totalmente inconsciente. Aí nossa vida se desenha de uma forma onde a gente fala, meu, não era isso que eu queria, mas espera aí, o que você acredita? Você já parou para refletir sobre isso?
Então eu vejo você nesse entendimento, né? Eu posso construir o que eu quiser na minha vida prática ou na minha vida, na minha personalidade, né? Quem eu quero me tornar, quem eu quero ser. Eu vejo vocês desejando ser pessoas mais seguras de si, mais independentes, pessoas prósperas, abundantes. Eu vejo vocês desejando construir alguma coisa muito sólida. Talvez seja uma construção interna na sua vida prática ou uma construção com alguém. Muito apaixonados, muito curiosos, muito sensuais, esbanjando aqui uma coisa gostosa, mas também um medinho latente. Aí sabe aquele medinho que fica te cutucando o tempo todo? E eu vejo você dizendo não ao medo, né? Você seguindo adiante. Meu, tô com medo. Eu tive medo minha vida inteira, meu. Eu vou continuar, eu vou seguir. E o medo já me fez parar muito, né? Então tá na hora de eu seguir adiante. Essa é a energia de vocês, Escorpião. Vamos ver o que tem para vocês no mês de julho. Gratidão, universo. Escorpianos sempre intensos, né? Sempre. Uau, a roda. O que mais, universo? Nove de cálices. Oito de copas. A torre. Eita, e três de espadas, escorpianos. Ok. Para o mês de julho, para escorpianos, eu vejo aqui o quê? Mudanças, escorpianos. Mudanças inesperadas e repentinas e que você não tem o controle. Alguma coisa vai mudar completamente. E essa mudança, escorpião, ela te traz aqui uma grande satisfação emocional, uma grande realização. Aquele desejo do seu coração sendo realizado. O que você gostaria de realizar? O que você quer que aconteça? Tem alguma coisa que você não vai mexer os pauzinhos? É a vida, Deus, o universo falando, escorpiano. É o seu momento, tá na hora, eu vou te dar essa oportunidade. Pronto. Alguma coisa acontece, eu vejo vocês assim, ó, completamente extasiados, realizados, felizes, emocionalmente muito bem, graças a Deus. E com essa mudança, escorpião, que acontece, eu vejo você muito seguro de si no entendimento de que tem lugares, tem pessoas, tem situações internas que está na hora de eu deixar ir. Está na hora de eu partir desse lugar, né? Eu alcancei aqui alguma coisa que eu desejava, que eu venho colocando energia, que eu venho pedindo para Deus, em uma conversa entre eu e o universo. E eu vejo que se realizou e agora eu percebi, sabe quando a sua fé ela é confirmada em alguma coisa? Você fala, era isso que eu precisava. Então eu vejo você partindo, escorpião, você partindo, deixando um lugar, fazendo seu ritual de despedida e falando, chega, aqui já deu. Então eu vejo que talvez para alguns de vocês estejam aí em uma transição, né? Tô saindo desse trabalho, indo para outro. Estou mudando de casa, estou mudando de cidade, estou deixando pessoas, situações, lugares que eu costumava frequentar, pessoas que eu costumava ter uma convivência. Isso não é mais interessante para mim, isso não condiz mais com a minha realidade. Então eu vejo você fazendo seu ritual de despedida, seja algo muito particular, né, internamente falando, tem emoções que eu estou apegada, pensamentos que eu estou apegada, tem pensamentos que eu estou apegada, tenho padrões que eu tenho percebido que eu tenho um apego enorme e eu vou começar a deixar ir. Eu vou deixar isso para trás. Eu vou colocar muita energia para isso. E percebe que o 8 de copas ele sai embaixo do louco. É o momento mesmo de você tomar essa atitude que parece de uma certa forma irresponsável e deixar pessoas, lugares para trás. Estou dando adeus aí a tudo que já não condiz com aquilo que eu estou vibrando. Estou seguindo adiante.
E nesse seguir adiante, uau, o mês de vocês está tenso aqui, tá puxado. E nesse seguir adiante, mais coisas inesperadas começam a acontecer. E o que que acontece aqui, Escorpião? Tem algumas situações na sua vida que a gente sabe, a gente finge que não sabe, mas nós sabemos. E aí o que acontece? Eu sei que eu tenho que mudar algumas atitudes, alguns hábitos, eu tenho que fazer algumas coisas aqui, mas eu tô fingindo que eu não sei, porque talvez seja cômodo para mim estar onde eu estou, seja internamente, seja num relacionamento, seja num trabalho, enfim, tá confortável de certa forma, eu me sinto seguro aqui na minha torre que eu construí para mim, então eu não vou me movimentar. Mas eu tô sentindo que a vida tá me empurrando, a vida tá falando, Escorpião, ó, se movimenta, sai daí, faz um outro movimento, vai para a direita, vai para a esquerda, mas o Escorpião tá cômodo na torre que ele construiu para ele. E a vida vai te convidar, Escorpião, a se desconstruir. Ai, tá na hora de se desconstruir de crenças, de padrões, de hábitos. Pode ser para alguns que seja literalmente você se vendo no meio de um caos, você falando, meu, lembra que você teve a atitude de deixar pessoas para trás, lugares para trás, e aí talvez você caia em si e fala, poxa, eu pedi as contas. Meu Deus, eu saí daquele emprego por um outro e agora não é aquilo que eu esperava. Ou então, você tá muito bem, você falou, eu tô saindo, e aí você se dá conta do que você fez. Aí você fala, puxa, olha, eu deixei aquele emprego, aquela estabilidade, aquele relacionamento, aquelas pessoas, os barzinhos que eu frequentava, os rolês que eu fazia. Eu resolvi partir sozinho, sozinha, para minha, em busca de mim mesmo, com a responsabilidade da minha vida nas minhas mãos, a minha felicidade está nas minhas mãos. E aí eu me percebo aqui, ó, uau, tudo mudou. É como se tudo começasse a cair e eu falasse, uau, a ficha tá caindo, né? Quem é antigo vai entender sobre a ficha caindo. A ficha começa a cair e você fala, meu Deus, não tenho mais aquele trabalho, aqueles amigos, aqueles lugares, ou essa questão interna, né? Eu não sou mais aquela pessoa, né? Eu era uma pessoa muito rígida, meu, tô super de boa, relaxada. Eu era uma pessoa super tímida, eu tô mega falante, comunicativa. Aí sabe quando você olha assim e fala, opa, não tô reconhecendo nada. E pode ser, Escorpião, porque vocês são pessoas que, meu, vocês sentem demais, né? Vocês sofrem demais e às vezes eu acho que vocês sofrem à toa. Eu tô falando isso porque eu também sou escorpiana. Então, gente, talvez exista aqui um certo drama, uma intensidade da parte de vocês e não é uma crítica. É como nós somos, né? Então, vivencie isso dessa forma intensa que você é, o quanto você precisar e na hora que você sentir que é hora de deixar ir, você deixe. Porque, Escorpião, eu vejo você nessa percepção, né? Poxa, eu tomei essa atitude de mudar as coisas na minha vida e agora eu estou sentindo muito por tudo isso. Sabe? É como se existisse um apego imenso de você para algo que é teu, que não te faz bem. Sabe, Escorpião? Talvez você seja uma pessoa muito impulsiva. Você fala as coisas sem pensar e aí você acaba criando situações para você e você decidiu. Eu preciso ser mais calmo, mais paciente, né? Preciso pensar antes de falar. E aí você se percebe, meu, eu me tornei essa pessoa. Calma, tranquila, serena, eu falo devagar, eu penso antes de falar. E só que eu acho que eu tinha um apego àquela minha personalidade, né? Eu era a mina doida, meu. Ninguém falava nada pra mim sem receber em troca. E é como se você tivesse esse apego. Então eu sinto assim um sofrimento, Escorpião, por isso. Sabe? Talvez você fosse muito inseguro e eu vejo nesse mês que as coisas mudaram. Você tá mais confiante, você tá mais seguro de si, você tá se sentindo
muito bem, sabe, emocionalmente. Eu vejo vocês transformados. Talvez você nessa percepção de que estou conseguindo guardar dinheiro, estou conseguindo construir alguma coisa sólida para mim. E aí você olha para sua pessoa do passado e você fala: puxa, que saudades dela, né? Daquela pessoa insegura, temerosa, que não tinha prosperidade. Sabe esse tipo de apego, essa coisa meio louca? Então, eu percebo vocês assim, Escorpião, e a vida tá te convidando em julho para você desconstruir. Se desconstruir. Talvez exista aqui um rei de pentáculos maravilhoso, né? Seja um homem, uma mulher, uma energia. E talvez essa pessoa venha mostrar para você, trazer para você, refletir de volta você, a pessoa segura que você é, a pessoa bonita, a pessoa estável, a pessoa próspera, que pode sim construir a tua jornada do jeito que você quer. E talvez, Escorpião, você nunca acreditou nisso. E talvez você se sinta magoado, talvez você se sinta triste por receber amor, por receber atenção, por alguém te olhar e te validar e te reconhecer e te valorizar, sabe? Como se isso te machucasse demais. Você falasse, meu, essa pessoa ela é incrível, ela é maravilhosa e ela vem te mostrando, refletindo de volta para você, talvez até falando, né, verbalmente, Escorpião, você é incrível, como que você nunca percebeu isso? Olha aqui tua copa transbordando, talvez seja um transbordamento por si mesmo, talvez seja um transbordamento por esse ser querido, querida, né? Ou esse aqui também, que vem falar, cara, relaxa, né? Como vocês são tensos. Olha essa tensão aí no seu ombro, por que que tá doendo esse pescoço? E aí é como se você falasse, sofresse demais com uma coisa que é muito bonita, sabe, Escorpião? Nossa, meu, como leitura. E é isso, a vida em julho, ó, traz mudanças repentinas, né? Algo que você não imagina acontece, e aí isso te dá força, ânimo, você segue adiante. E você fala, puxa, minha vida passada. Para com isso, Escorpião. Vai viver tua vida maravilhosa, essa nova pessoa, essa nova vida, esse novo momento. Seja você consigo mesmo, seja você aí com esse rei, esse doido aí que aparece na sua vida. Aproveita, vai viver, meu, ó. Relaxa, relaxa o corpo, vai curtir tua vida. Vamos ver qual é o conselho? Gratidão, universo. Confie no incômodo, escorpianos. O que esse sentimento de incômodo está tentando te dizer? Vem uma carta à nossa cara, né? Confie no incômodo, escorpião. O que está te incomodando aí ultimamente? O que você está sentindo? Confia nisso e segue o que isso está te orientando. Ó, com medo, meu, com receio. Olha o que tem para vocês, aventura. Novos inícios emocionais, novos relacionamentos, tem segurança, tem estabilidade. Tem você aí aterrando tua energia para viver algo novo, dando a Deus aquilo que não condiz com você, fazendo uma desconstrução. As coisas caem por terra para que algo novo nasça, e é você que vai fazer isso nascer, é você que vai fazer essa construção. Você é capaz, para de se achar inferior, para de se achar não posso, não consigo, não dá, tudo é para os outros, nada para vocês dá sim, para de se colocar aqui como vítima, né? Você já sofreu, todo mundo sofre. Levante essa cabeça, olha aqui, ó. Muita satisfação, a vida, o universo aqui trazendo o inesperado para vocês. Aproveite o mês de julho de vocês que está intenso com vocês. E é isso, gratidão pela sua presença aos novos inscritos. Muito amor, muita luz, gratidão pela sua companhia. Escorpianos, se cuidem, até mais.